Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Mercado e hoje eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as minhas operações no dia que me fizeram ter um resultado muito bom de R$ 177 e claro, eu gostaria de falar com vocês aqui, mostrar para vocês na verdade o meu relatório de performance mais ou menos de 1 mês e meio que eu voltei a treinar no Day Trade, beleza? E como a gente pode perceber também, vocês vão ver mais perto olhando meus resultados, que como é bom a gente não perder a cabeça, que isso vai acabar levando a gente longe, pelo menos é o que eu espero de mim, né? Lembrando que isso aqui é uma conta de mesa própria, beleza? Então, vamos começar aqui. Esses 3 primeiros candles aqui no 15 minutos, eu tava observando, não tinha nada pra fazer, pelo menos no meu entendimento. E aí, ele faz este recuo e bate na mínima do dia anterior aqui, ó. A mínima marcada por essa barra gigantesca aqui. Então, ele veio e toca. E até então eu não fiz nada, porque eu falei, cara, isso pode ser um falso rompimento, eu vou ficar observando, correto? E nisso veio o próximo candle e ele faz uma pequena contração de volatilidade, né? E eu pensei, cara, eu falei, cara, provavelmente rompendo essa máxima, ele vai querer voltar para a máxima do dia, porque aí é o que a gente caracteriza como falso rompimento, correto? Só que, bom, no próximo candle, e aqui, o que acontece? Ele realmente, eu perdi essa entrada, tá? Entre aspas, vamos colocar assim, porque eu comprei, mas eu comprei aqui embaixo, ele já tinha ido, já tinha rompido e voltado para cá. E aí eu falei, cara, eu vou comprar mais barato. Então eu comprei aqui, comprei um contrato só, ia ficar mais ou menos uns 80 e poucos reais de, de stop, né? Então o meu ganho ia estar infinitamente superior. Isso aqui tá 1.300 pontos para 500, então assim, eu tinha mais de duas vezes a lucratividade se eu ganhasse o trade, né? Se ele chegasse no meu alvo final. Só que acontece, cara, na hora que eu comprei isso aqui, já deu uma espichada pra baixo e voltou, e tipo assim, ele ficou perto de pegar meu stop. E aí na hora que ele deu uma recuadinha, eu matei ele com 55, se não me engano, 52. Vou mostrar depois as operações pra vocês ali. E aí eu falei, beleza, eu vou assumir esse prejuízo, porque a volatilidade entrou, e eu falei, cara, pode ser que vai dar uma porrada pra baixo. E aí eu falei, olha, o que acontece? Tem um monte de gente que deve ter pensado igual eu, né? Então, igual a mim, no caso, e deve ter comprado aqui e colocado todos os seus stops aqui. Eu falei, cara, se todo mundo for stopado aqui, esse negócio vai acelerar. Porque vai entrar um monte de venda no mercado. Porque vocês concordam comigo que se as pessoas compraram aqui, o stop da pessoa é uma venda. Então, para toda compra, o stop é uma venda. E se vai entrar um monte de venda exatamente neste ponto, então a demanda vai aumentar, levando o preço para baixo. A oferta, né, no caso. Bom, então foi isso que eu fiz. O que acontece? Eu até entrei num time frame menor para ver se estava tendo algum pivô e etc. Então eu entrei no 2 minutos. E aqui vai desconfigurar um pouco o gráfico, mas não tem problema. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu vi este pivô aqui, eu projetei ele para baixo. E o que acontece? Eu entrei primeiramente vendido aqui, na perda da mínima. Deixa eu até voltar para cá exatamente. E depois, quando ele perdeu este candle branco e essa mínima, eu já resolvi bater mais um contrato. Ou seja, eu fiz o médio para frente, eu não fiz o médio para trás, como muita gente costuma fazer, né? E aí, o meu trailing stop, por eu esperar que isso fosse um movimento rápido, justamente pelo que eu falei, ia entrar muita venda no mercado se todo mundo ali fosse stopado, eu fui acompanhando pela média de 9 períodos, tá? Pelo 2 minutos. Então, o que acontece? Essa média de 9 tá aqui, e eu fui levando o meu stop junto com esses candles, e aí, o que acontece? Como eu cheguei também no segundo alvo de Fibo, eu optei por ir levando, tipo assim, ó, ele fechou abaixo do primeiro alvo de FIBA aqui, eu já passei o meu take pra cá. E aí, quando fechou abaixo do segundo nível, eu também já passei o meu gain, né, pra cá, no caso. E então foi isso. Aí eu saí aqui, eu saí com 200 e poucos reais, o que deu R$ 157 até o momento de lucratividade. E aí depois eu voltei pro 12 minutos, que é o time frame que eu costumo operar mais. E olha pra você ver, né? Se eu tivesse só deixado o trade ir, tinha vindo, ia dar 500 e tantos reais esse trade, mas né? Paciência, um dia de cada vez. Na verdade, 400 e poucos reais. E. Bom, aí o que acontece é que veio este candle branco aqui, que é um inside bar, né? E depois de uma série de candles de baixa, então eu falei, cara, um candle branco, isso aqui vai ser uma barra vermelha, uma barra branca ignorada, ou qualquer coisa do tipo, né? Que é um setup que o Stormer explica inúmeras vezes nos vídeos dele. Então, eu simplesmente vendi na perda dessa mínima, que foi aqui, e eu tava esperando, né? Que fosse um movimento mais rápido. Só que aí ele desceu, e aí ele fez esse candle branco, e é um inside bar na mínima do dia. Aí eu falei, olha, isso aqui realmente é muito perigoso. E ele simplesmente podia fazer a volta em V aqui, né? Porque ainda mais perdendo essas duas máximas aqui, ele podia, tanto essa aqui, ó, tanto essa máxima quanto essa máxima, ele podia caracterizar uma volta em V, né? E passar o resto do dia subindo. Eu falei, cara,
não vou correr esse risco. Eu já tava com um dia bom, 157 de lucro. Eu falei, quer saber do negócio, eu vou sair. Saí, arrependi, óbvio, porque era pra eu ter pegado mais R$ 140 aqui de lucratividade, um movimento assim, de 700 pontos. Mas tá bom, não vou ficar triste, porque, querendo ou não, eu peguei aqui, vamos pegar o preço médio que tava aqui, até aqui, ó, foi onde eu saí. Eu peguei 600 e poucos pontos com 2 contratos também, o que tá maravilhoso, né? Bom, agora vou mostrar para vocês o meu relatório de performance. Eu tô com essa mesa aqui desde o dia 15 do mês passado, ou seja, vai finalizar um mês e meio agora. E, bom, vou mostrar para vocês aqui. Esse é o meu resultado. Vou mostrar, na verdade, esse é o mensal, perdão. Vou mostrar aqui dos últimos 3 meses. E aí, não tem como vocês... inclusive, tem que mudar esse link. Ficou ótimo, viu, né, lógica? Tá uma maravilha esse negócio aqui. Só que não. Então, esse é o meu resultado total, 766. Essas são 82 operações, 39% de acerto. Sim, eu opero com um método que não tem tanta assertividade assim, mas é porque os alvos são mais longos, tá? Só que eu entrei num drawdown absurdo há pouco tempo atrás, aqui, ó, geralmente nessa parte aqui, né, que foi do dia 22 até mais ou menos o dia 30. E aí depois eu tive assim, excelentes dias, foram dias que o índice deu várias porradas para baixo e eu falei, beleza, peguei boa parte desse movimento. Só que aí depois eu comecei nessa rabiscada aqui de novo, desde o dia 10. Então, ou seja, eu tô há 19 dias batendo cabeça no índice. Mas uma coisa é muito boa nisso, porque antigamente, quando começava nessa fase, depois do segundo, terceiro, do quarto dia que eu já tava pé da vida, porque eu não tava conseguindo tirar nada do índice, eu entrava com a mão mais forte, eu falei assim, não, cara, porque se eu der uma pancada, beleza, então, aí perdi as contas, ou senão eu saía do meu gerenciamento de risco, acabava com tudo, com meus treinamentos, com tudo. Então, dessa vez foi diferente, eu consegui fazer diferente. Eu vou colocar o resumo aqui das operações. O fator de lucro tá bem baixo mesmo, porque eu queria que ele estivesse mais perto de 2 possível, mas tudo bem, não vou esquentar a cabeça com isso. A minha razão de média lucro tá boa, aí sim, porque a gente pode observar aqui, vou até pegar o point fix é isso aqui, ó. Eu vou. Deixa eu colocar em verde para ficar mais fácil de vocês verem. Aqui, ó. Aqui e aqui. Então, as minhas médias de operações são R$ 127 de ganho. E as minhas médias de perda são 65,52. O que tá ótimo. Se você for parar para analisar, é este valor aqui, ó, 1,95. Então, vamos supor que todas as operações, as que eu tivesse ganhado fossem 127, as que eu tivesse perdido 65, o meu fator de lucro de fato ia estar 1,90 aqui, entendeu? Então, o que acontece é que se eu seguir essa linha, não tem como eu quebrar, pelo menos no curto prazo. Entendeu? Só se eu entrar num drawdown assim é absurdo. E aí eu tenho que concentrar em ficar dentro do meu gerenciamento. Entendeu? Então, outras coisas que eu tenho para mostrar para vocês aqui é que o tempo médio, né, das minhas operações, eu tive 5 vitórias seguidas e aqui tá o drawdown que eu falei com vocês. Absurdo, eu perdi 8 operações seguidas, eu consegui fazer isso. Mas assim, foi. Eu vou mostrar para vocês aqui no gráfico rapidinho. Deixa eu até minimizar aqui. Foi quando o índice entrou nesse período aqui, ó. Deixa eu tirar pra vocês aqui. Nossa, aqui estão todas as operações, mas eu vou tirar. Porque ninguém merece, né? Aqui. Então, foi quando o índice começou a trabalhar. Falei com vocês que foi desde o dia 10. Então, 7, 8, 9, 10. 10 foi o último dia que eu tive mais lucratividade, né? E depois, o índice, ele não movimentava tanto assim. Essa faixa de dias aqui, ó, pro meu operacional foi péssimo. Porque o índice ele não dava uma puxada como esse dia que deu, como esse dia que deu, que esse dia aqui também foi o dia que eu fiz o meu maior trade de R$ 500. E como eu fiz um trade bom hoje também, ó, um de direcional, no caso que eu consegui pegar um bom trade. Então, o que acontecia é que, tipo assim, eu geralmente eu não opero contra o 120, eu opero a favor do movimento do 120. E como o preço estava trabalhando entre a média de 80 e a de 9, que é aqui, ó, nessa região aqui, que eu tô preenchendo, eu geralmente não faço trade a favor, contra, na real, eu não faço trade descendo aqui. A minha expectativa, no caso, era que ele voltasse para cá. Até porque a minha expectativa pro índice em geral, olhando o semanal e o diário, era que ele voltasse a subir. E aí foi um erro de leitura meu, tá? Era eu não aceitando, de fato, que o índice estava corrigindo, sabe? Então, se você traçar uma Fibonacci aqui, né, ele basicamente chegou a fechar abaixo do 38,2, mas ele volta a trabalhar aqui. Então, na verdade, o índice está encaixotado, né? Se a gente parar para analisar bem, de fato, ele não está dando aquela espichada como deu no mês de maio, por exemplo, ou como o mês de abril, que ele fez um V15. Então, cara, ele está encaixotado. Encaixotou o mês passado praticamente inteiro, de junho. Não, praticamente não, o mês inteiro, né? Ele ficou trabalhando dentro desse retângulo. E também, agora, esse mês, ele está trabalhando dentro desse retângulo. O que, realmente,
nos dias não direcionais acaba com o meu operacional. Então, assim, o que eu tô rezando pra acontecer de fato é que agora, chegando mais perto das eleições, o índice ou começa a cair demais ou começa a subir demais. E aí isso vai me favorecer. Então, meses assim, como o de abril, como o de maio, favorecem mais. O mês de março não me favorece. O mês de fevereiro também me favoreceu muito. Janeiro foi espetacular. Tanto que eu tava treinando na época ainda, numa outra conta minha. E, assim, foi muito bom. Eu cheguei a fazer quase 3 mil reais em menos de um mês. Então, assim, realmente é uma fase de drawdown. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. A tabela. Vou tirar o gráfico aqui. E aqui estão todas as minhas operações desde quando eu comecei. E agora é a parte boa. Vou mostrar para vocês aqui os valores dos meus ganhos. Então a gente tem aqui 500, 327, 318, 266. Então você pode... Essas operações aqui foram que eu fui fazendo trading stop, provavelmente. E provavelmente não, com certeza, né? E pegaram no meio do caminho. Se eu não me engano, só essa de 102 aqui, que o meu loss estava no 50 reais mesmo. Mas geralmente eu tento pegar mais que 2 para 1, não é regra. Então eu tô seguindo um bom padrão, na minha visão. Eu poderia sim melhorar. A minha taxa de acerto tá muito baixa. 40% com payoff de 2 para 1, que é o que eu procuro, geralmente é muito bom, não precisa mais que isso. O problema é que eu tô tendo várias perdas seguidas e vários dias de perda, né? Então eu opero muito pouco dólar, tá? Eu acho o dólar, assim, a volatilidade dele tá péssima ultimamente, péssima, péssima, péssima. Então, só queria mostrar para vocês aqui agora a questão das perdas, né? O maior valor foi esse, e o maior valor de perda foi esse aqui, de R$ 204. Deixa eu até fazer esse quadradinho aqui. Esse de 204, esse de 120. Eu tento me manter dentro dos R$ 100, tá? Porque como eu pego movimentos muito grandes, então para mim é mais fácil pegar movimentos acima de 150, R$ 200 no índice. Então, ainda mais se eu tiver com mais de um contrato, tá? Nessa mesa, eu posso usar até 10 contratos. Mas, cara, é 2 mil de perda, 1.900 de ganho, que eu preciso fazer para passar para a próxima fase. E sendo bem, bem, bem honesto, trabalhar com mais de 3 contratos é pura loucura. Ainda mais que a gente só pode perder no máximo R$ 400 por dia, e eu meio que me limito a 250, pra vocês terem ideia. Então, esse dia aqui de 204 foi um erro meu, operacional mesmo, que eu entrei com 3 contratos. Aí eu falei, vou deixar, porque provavelmente essa é a única operação que eu ia fazer no dia. Não foi. Já vou adiantar o spoiler, foi um dia que eu perdi 300 e pouco, e realmente aí foi o dia que eu perdi a cabeça. E justamente por conta desse dia, eu não deixo mais nada passar. Eu só opero com 2 contratos. Então eu me limitei a isso. E só, assim, 3 só se o stop for muito pequeno, tipo assim, de pouquíssimos, pouquíssimos pontos mesmo, entendeu? Eu olho muito mais a quantidade de pontos para eu colocar os contratos do que qualquer outra coisa. Então, se for 100 pontos, se eu colocar 5 contratos, vai ser R$ 100. Então, tá ok, entendeu? O número de contratos aqui é o que menos importa. Mas como eu pego alvos muito longos, meus stops também geralmente são mais longos. Então, eu não posso usar mais que 2 estourando 3 contratos, senão vai acabar com a minha conta rapidinho. Não à toa, eu tô com essa conta 1 mês e meio, né? E eu posso ficar com ela por tempo indeterminado, eu só tenho que pagar o profit, né? Que é relativamente barato. Então, é isso. O que tá importante mostrar pra vocês, que é bom manter uma consistência. Olha pra você ver o tanto de loss pequeno que eu tenho, tá? E, geralmente, esses menores de 50 aqui são de trading stop que eu faço, mas de 50 a 100, 100 e poucos reais é porque esse é o tamanho real do meu stop mesmo, então é o stop cheio, beleza? Então aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, o número maior de contratos que eu usei num trade foram 3, e a grande maioria com 2 ou um contrato, mesmo no índice, onde o contrato vale menos do que no dólar, beleza? Então é importante mostrar pra todo mundo aqui que, cara, momentos difíceis todo mundo vai ter, eu mesmo já tive inúmeros, tá? Mas isso aqui pra mim tá mostrando que, primeiro, eu tenho uma capacidade, deixa eu até mudar de lugar aqui pra vocês, que eu tenho uma capacidade sim de recuperar, principalmente por conta dessa grande subida aqui que eu fiz, e também porque, cara, momentos difíceis para todos os setups vão existir. Então, pro meu, que é muito direcional, é o momento agora. Mas daqui a pouco, e a gente sabe que no final do ano costuma ter rally, principalmente grandes movimentações em anos de eleição. Então eu tô esperando esse momento, né, a partir agora de agosto, para ver se dá uma mudada no mercado, até porque 3 meses praticamente, 2 meses e meio praticamente que o índice só tá andando de lado e tem uma hora que ele tem que pegar uma decisão, né? Tem que tomar um lado, beleza? Então se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu favorito aqui, comenta o que você quer ver aqui no canal, eu vou voltar a fazer mais análise de gráfico, etc. E, bom, é isso. Fiquem com Deus e até mais.